Deus veio trazer uma vida fascinante para o homem aqui na Terra. E nós vimos nos episódios anteriores que para que essa vida fascinante que foi perdida com o pecado voltasse a ser a realidade do homem, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, diz assim, Deus falando, eu darei a vocês um coração novo, um espírito novo, e colocarei dentro de vós o meu espírito. São 3 presentes. Acontece que ali o texto, ele fala assim, eu darei, eu darei. Essa palavra darei está no futuro, quando foi dita lá por Ezequiel, isso há mais de 2.400 anos atrás, quando foi dita lá por Ezequiel, ela estava no futuro, eu darei. Ezequiel foi um profeta que viveu antes da vinda de Jesus Cristo aqui na terra em carne. E essa palavra no futuro, porque Deus precisava resolver uma situação para que ele pudesse dar esses 3 presentes. E o problema dessa situação se chama a posse do pecado, o domínio do pecado. Veja bem o que aconteceu. Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden e quando eles estavam, de repente, em um determinado momento, eles pecam contra Deus. Eles cedem à tentação de Satanás, cometem pecado e naquela atitude de cometer pecado, eles entregam a sua própria vida em troca do pecado. O pecado tem esse problema. O pecado é como uma transação de compra. Se eu for no supermercado e, por exemplo, quiser comprar um saco de arroz, eu tenho que pagar aquele saco de arroz. Eu retiro o saco de arroz e pago com dinheiro. Acontece que o pecado, o único pagamento que ele aceita chama-se vida. O pecado, você adquire ele, você toma posse dele, você comete ele, mas você tem que pagar também. Você paga com a vida. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eva, diante daquela tentação, aquele fruto do conhecimento do mal, que ela queria experimentar, ela entrega a sua vida em troca de experimentar aquele pecado, em troca de obter aquele conhecimento do bem e do mal, que mais específico era do mal. Sabe, todas as vezes que alguém quer cometer algum pecado, também é desse mesmo modo. Ela troca a sua vida pelo prazer do pecado. Por exemplo, se alguém resolve mentir, ela vai ter o prazer, entre aspas, um prazer de enganar alguém com aquela mentira ou de tomar alguma vantagem por meio de uma mentira. Então ela sente aquele prazer de ter enganado ou sente o prazer de ter tomado vantagem por meio de uma mentira. Acontece então que ela está adquirindo aquele prazer, ela está adquirindo o resultado daquele pecado. Porém, ela está entregando a sua vida em troca do pecado. E quando você entrega a vida, o que acontece? O pecado se torna o dono daquela vida. O pecado é isso, como uma transação de compra. Você experimenta o pecado, mas você paga com a vida. Isso porque você tem que oferecer a si mesmo para cometer pecado. Guarde isso. A pessoa que comete o pecado, ela oferece a si mesmo em troca do pecado. Se eu tiver a oportunidade de mentir, por exemplo, cometendo um pecado, eu me ofereço para mentir. Em outras palavras, não tem ninguém com um revólver na minha cabeça falando assim, se você não mentir, eu te mato. Não, não tem. Sou eu que me ofereço para mentir. O pecado vem, a tentação vem, está batendo a porta dos meus sentimentos, a porta dos meus pensamentos, está batendo lá dizendo assim, minta,
minta que você vai ganhar vantagem, minta que você vai ter esse prazer, minta que você vai enganar a ele, minta que você vai ter o resultado do pecado. Aí sabe o que acontece diante daquela proposta, aquela tentação que está batendo a porta da minha alma, nos meus sentimentos, meus pensamentos? Diante daquele chamado batendo no meu ser, eu me ofereço. Eu me ofereço para realizar o pecado. Ou seja, eu me ofereço para fazer aquela compra. Eu me ofereço para adquirir o resultado do pecado. Quando eu me ofereço, eu estou entregando aquilo que eu sou. Eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando o meu ser ao pecado, para que o pecado possa agir por meio das minhas atitudes. E então, quando o pecado é consumado, ele toma conta de mim. Vou usar outro termo. Ele se apodera de mim. Ou seja, o pecado me compra. Ele toma posse, porque houve uma compra. Eu comprei o prazer do pecado e o pecado me toma posse. É uma troca. O pecado se torna o patrão, o dominador. Acontece que o pecado é um mau patrão, porque ele não é alguém que valoriza os seus funcionários. O pecado é um patrão que escraviza aqueles que se dão a ele. Sabe, Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, eles se tornaram escravos do pecado. E então depois, toda a raça humana que veio em sequência, os descendentes, todos que nasceram na terra, também foram contaminados com esse pecado. E quando se deram ao pecado, cometendo esse pecado, se tornaram também escravos do pecado. Existe então um problema de posse. O pecado tomando posse de cada ser humano que já se entregou a ele. O ser humano foi criado por Deus com virtudes. O ser humano foi criado por Deus com um código moral dentro dele. O ser humano foi criado por Deus com boas regras de conduta. Ele foi criado para fazer o bem, mas ao contrário, tem feito mal uns aos outros, tem odiado e tem prejudicado uns aos outros. O ser humano foi criado para colocar ordem em todas as coisas e ao contrário, por causa do domínio do pecado, ele tem destruído o mundo ao seu redor, tem destruído a vida dos outros e a sua própria vida. O ser humano foi criado para viver aqui na terra a imagem de Deus, com o caráter de Deus, fluindo a vida de Deus. Mas ao contrário, ele tem vivido e tem mostrado o caráter do diabo, porque ele tem se associado ao diabo na sua entrega ao pecado. Muitas pessoas vão dizer que o pecado é gostoso. Você pode ficar espantado e é verdade, o pecado é gostoso sim. Na hora que a pessoa está cometendo pecado, ele está achando prazer, ele está achando gostoso. O problema são as suas consequências, porque toda consequência do pecado é destruidora. Nem tudo aquilo que parece ser gostoso é bom. O pecado pode parecer bom quando está diante da pessoa para cometê-la, pode parecer gostoso, mas a consequência é destruição, é a perda da vida. É ser dominado, escravizado por um mau patrão. Deus veio dizer que estaria dando 3 presentes: um novo coração, um novo espírito e o Espírito Santo dentro de nós. E ele está dando esses presentes, mas primeiro ele vai resolver um problema de posse. Ele tem que acabar com a posse do pecado nas nossas vidas, cessar com essa escravidão, mudar a nossa vida de dono, para que então nós possamos viver a vida fascinante. Eu quero que você leia esse livro e conheça mais dessa vida fascinante que Deus preparou para você. E assim, você vive essa realidade de nunca mais ser possuído pelo pecado, ter um patrão ruim que se chama pecado, destruição, morte e dor. Até o próximo, um grande abraço.
Adquira já o seu livro Uma Vida Fascinante. Você pode encontrá-lo na Igreja Batista Lagoinha Sede, na Tenda da Bênção, ou encomende pelo site www.christianclayton.com.br. Acompanhe mais sobre esse livro nas redes sociais. Acesse agora.